Tem coisa que a gente só acredita vendo, e mesmo vendo, ainda duvida. Imagina um homem milionário, acostumado a mandar no mundo, estatelado no chão, coberto de entulho, e salvo por um menino descalço, com as costelas aparecendo. Agora imagina esse homem olhar para o braço da criança e reconhecer uma pulseira que ele mesmo enterrou 22 anos atrás. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse causo que tem cheiro de mistério, lágrima seca e passado mal resolvido. O nome dele era Baltazar Ferraz, empresário, dono de construtora, dono de bancos, dono de gente. E naquela manhã cinza, ele estava saindo do próprio prédio quando a explosão engoliu tudo. Vidros voaram, carros capotaram, o céu ficou marrom de poeira e gritos. "Segura o homem aqui!" Um bombeiro berrou. Mas não foi ele que puxou o velho dos escombros. Foi um menino, magrelo, com o rosto cinza de pó, os olhos arregalados e uma pulseira no braço esquerdo, azul, de plástico barato, com um nome escrito em caneta esferográfica, Rafinha. Baltazar arregalou os olhos. O mundo em volta girava devagar, como se Deus tivesse apertado o botão de câmera lenta. "Aonde você achou isso?" Ele conseguiu murmurar, apontando para a pulseira, mas o menino só respondeu: "Caiu do meu berço. Eu nunca tirei ela." "Da berço? Minha mãe dizia que foi o único presente que o pai deixou." O silêncio bateu seco. Baltazar tossiu, tentou se levantar, mas desabou de novo. O menino ajoelhou, passou a mão no rosto dele e disse baixinho: "Fica calmo, moço. Você tá salvo agora." Mas ninguém ali estava salvo ainda, nem o velho, nem o menino, nem o passado que os dois carregavam sem saber. Baltazar apertou os olhos e viu a pulseira de novo, azul, plástico. E o nome que ele mandou escrever antes de ir embora daquela maternidade, 22 anos atrás, é: "O mundo gira, e às vezes gira com gosto. Tem ferida que não sangra. Só pulsa lá dentro, quieta, esperando o dia de se abrir." E foi exatamente isso que aconteceu com Baltazar quando ele acordou horas depois no hospital. Braço engessado, costela trincada, mas o que doía mesmo era o que não aparecia no raio-x. "Doutor, cadê o menino?" Ele perguntou rouco, a boca seca como cascalho de estrada velha. "Que menino, senhor Baltazar?" "O que me puxou dos escombros. O pequeno, com a pulseira azul. O nome era Rafinha." O médico se entreolhou com a enfermeira. "Senhor, ninguém relatou criança nenhuma ali. O senhor chegou trazido por bombeiros." "É mentira!" Ele quase gritou, tentando se erguer. "Ele estava ali, me puxou, eu vi a cara dele, eu toquei, eu vi a pulseira, meu Deus do céu." A enfermeira se aproximou devagar, com aquela cara de quem já viu gente rica delirar antes. Baltazar bateu na maca com raiva, mas não era a raiva deles, era dele mesmo, porque aquela pulseira existia sim. Ele tinha mandado fazer, simples, de plástico. Escreveu com a própria mão, Rafael 2703. Tinha 22 anos isso. E foi a última coisa que ele deu, pro filho que abandonou. Sim, Baltazar tinha um filho, ou teve, ou talvez nunca teve de verdade, já que fugiu antes de ver a criança abrir os olhos. O nome da mãe era Gláucia. Moravam juntos, mas não viviam. Ele dizia que amava, mas não assumia. E quando ela engravidou, ele sumiu. Deixou só o cheque e a pulseira. E agora, 2 décadas depois, o menino da pulseira o salva de um prédio caído. Como se o destino tivesse dito: "Você não vai morrer, ainda não. Vai ter que encarar o que deixou para trás." Mas tinha um problema. Ninguém sabia de Rafinha, nem o hospital, nem os bombeiros, nem a lista de feridos. Era como se o menino fosse um fantasma, ou um anjo. Baltazar mandou vasculhar imagens das câmeras, interrogou funcionários, prometeu dinheiro. Nada. Nenhuma criança registrada no resgate. Nenhuma pulseira azul. E foi aí que ele lembrou da voz da criança na beira dos escombros. Minha mãe dizia que foi o único presente que o pai deixou. Ele se recostou na cama,
olhando para o teto branco, e pensou: será que Deus me deu mais uma chance ou veio me cobrar? Na noite seguinte, ele fugiu do hospital, de roupão, pulseira de identificação no braço e um endereço rabiscado no bolso do peito. Um nome, escrito a caneta tremido: Gláucia. Tem passado que a gente enterra vivo e um dia ele cava de volta. Tem rua que não aparece no GPS, mas aparece na memória de quem carrega dívida com o coração. Baltazar foi andando, feito alma penada, pelas vielas do bairro, onde jurou nunca mais pisar. Cada esquina parecia cuspir um fantasma do passado. O beco, onde Gláucia morava, ainda estava lá. O mesmo cheiro de óleo queimado, o mesmo portão de ferro torto, o mesmo cachorro dormindo no canto da calçada, como se o tempo não tivesse passado. Só uma coisa tinha mudado: o muro da frente. Alguém tinha riscado com tinta preta: mãe forte cria filho sozinho, pai fraco some. Baltazar sentiu um soco no estômago. Não era tinta, era recado, e talvez era resposta. Ele bateu na porta de madeira carcomida com a mão engessada. Nada. Chamou uma vez, duas, três, até que uma senhora abriu a janela do andar de cima. Gláucia não tá, disse seca. E o Rafael, o filho dela, arriscou ele. E quem é o senhor para perguntar? Eu sou só um homem tentando consertar o que quebrou. Ela desceu. Os olhos eram duros como o chão batido. Gláucia morreu faz 3 meses. Câncer. Sofreu calada, como sempre. Não quis hospital, nem visita. E o menino? Menino? Ela riu sem graça. Rafinha já é homem feito, mas ninguém vê ele por aqui faz semanas. Sumiu depois que a mãe se foi. Ninguém sabe onde tá. Baltazar sentiu o chão abrir, como se tudo tivesse desabado de novo. A senhora sabe se ele usa uma pulseira azul? Com o nome? Ele nunca tirou aquela coisa do braço desde pequeno. Dizia que era lembrança do pai. Como se pai fosse presente, né? Ela cuspiu a frase com veneno. Ele abaixou a cabeça. A senhora olhou bem para ele. O senhor é o pai, né? Silêncio. Chegou tarde, mas chegou. Ela entrou, voltou com uma caixinha de sapato. Entregou sem dizer nada. Lá dentro, uma foto desbotada, uma carta nunca enviada. E a outra pulseira. Idêntica. Riscada de leve com uma letra familiar. Para quando você voltar. Baltazar sentou no degrau da porta e chorou. Não aquele choro barulhento. Chorou quieto, por dentro, com a alma, como quem pede desculpa sem saber se vai ser perdoado. E naquele instante, ouviu um sussurro de criança ou de lembrança. Minha mãe dizia que foi o único presente que o pai deixou. Mas agora, ele queria deixar mais. Só não sabia se ainda dava tempo. O que ele não sabia é que Rafinha estava mais perto do que imaginava. E o reencontro não ia ser como ele sonhava. Tem coisa que não se apaga nem com o tempo, nem com água benta. E naquela noite, com o vento soprando poeira e saudade, Baltazar viu que a culpa também tem endereço. E ecoa quando a gente menos espera. Ele ficou horas ali sentado, na frente da casa de Gláucia. O beco foi esvaziando, a lua subindo, os postes falhando. Só o barulho da caixa de sapato no colo dele é que não parava, como se ela sussurrasse lembranças cada vez que ele a abria. Dentro dela, além da pulseira gêmea e da foto desbotada, tinha uma carta. Não era escrita para ele, mas por ele. Baltazar reconheceu o papel. Reconheceu a própria letra. Era o bilhete que ele deixara com o cheque, 22 anos atrás, antes de desaparecer. Gláucia, não posso ficar. Isso aqui é maior que eu. Cuida dele por nós dois. Um dia, talvez, eu volte. Talvez. A palavra mais covarde que um homem pode escrever. Ele olhou a foto. Era Gláucia com o menino no colo. Cabelos cacheados, olhos apertados, uma alegria triste no sorriso. Só que a imagem estava cortada do lado direito, como se alguém tivesse arrancado a parte onde ele aparecia. E ali, atrás da foto, de caneta azul. Meu filho, seu pai não foi embora. Ele fugiu, mas eu nunca deixei você sozinho. Baltazar respirou fundo. O ar parecia pesar o dobro.
foi quando escutou um barulho do outro lado da rua. Passos, leves, apressados, uma sombra se aproximando. Ele se ergueu, ainda com a foto na mão, o braço engessado e a culpa solta no peito. "Quem tá aí?" perguntou. Silêncio. Mais passos. "Rafinha?" Nada. Mas então, uma voz respondeu, grave, jovem, rascante. "Meu nome é Rafael." Baltazar congelou. A sombra parou atrás do portão enferrujado. Luz da rua iluminou o suficiente para o velho ver. A pulseira azul ainda estava ali, gasta, esbranquiçada nas bordas, mas viva. O menino agora era homem, magro, alto, com o rosto de Gláucia, e os olhos dele. "Você me procurou por quê?" perguntou Rafael. Baltazar tentou responder, mas a garganta travou. "Veio trazer mais um cheque?" "Não," ele sussurrou. "Veio chorar para limpar a consciência?" Silêncio. "A minha mãe morreu. E eu não estava, porque fui procurar o homem que ela dizia que um dia voltaria, só para descobrir que ele nunca teve coragem." Baltazar se aproximou, devagar, como quem anda sobre espinhos. "Eu vi você, no meio dos escombros. Você me salvou." "Não salvei você. Salvei um estranho," respondeu Rafael duro. Baltazar puxou do bolso a foto e a pulseira. Mostrou. "E isso aqui é tudo o que eu tinha de vocês, e é tudo que me restou." Rafael encarou, mas não pegou. "Isso não conserta nada." "Eu sei. Então por que veio?" "Porque eu quero começar, nem que seja do fim." O portão ainda não abriu, mas a respiração do menino mudou, de pesada para tremida. O que Baltazar não sabia é que Rafael carregava um segredo. E essa história ainda tinha uma última explosão prestes a acontecer. Não de prédio, mas de verdade. Tem gente que pensa que verdade é coisa leve, mas tem verdade que pesa mais que caixão. E naquele instante, entre um portão fechado e um pai ajoelhado, a verdade resolveu bater com os dois pés na porta da história. Rafael respirava fundo, parecia lutar contra o próprio peito. E Baltazar, com os olhos marejados, esperava uma chance de tocar, nem que fosse só o perdão. Mas antes que qualquer palavra escapasse, um carro preto dobrou a esquina com faróis acesos. E logo atrás, outro, 2, 3, 5. Sirene baixa, farol de LED, porta abrindo com estalo. "Polícia! Baltazar Ferraz!" gritou o primeiro oficial. O velho se virou. "Sou eu. Temos um mandado. O senhor está sendo investigado por desvio de verbas, superfaturamento de obras e suspeita de envolvimento no desabamento do edifício Antúrios." Rafael deu um passo para trás. Você é dono daquele prédio?" Baltazar tentou explicar, mas os policiais já se aproximavam com algemas. "Calma. Eu não mandei ninguém cortar custos. Isso foi coisa de engenheiro corrupto. Eu sou a vítima também. Vai poder explicar tudo na delegacia, senhor Baltazar." E foi ali, na frente do filho que acabara de reencontrar, que o velho foi algemado. Não por vingança divina, mas talvez por justiça atrasada. Só que antes de ser colocado no carro, Baltazar olhou de novo para Rafael. "A sua mãe, ela te deixou algo?" Rafael hesitou. Depois tirou do bolso uma folha dobrada, já amarelada. "Ela escreveu isso no dia em que começou a tossir sangue. Eu só abri ontem." Baltazar engoliu seco. "Posso ver?" Rafael abriu devagar e leu em voz alta, quase como quem reza. "Se um dia seu pai aparecer, não o escute. Olhe o que ele faz. Se ele tentar fugir de novo, deixe ir. Mas se ele parar e finalmente chorar, entregue isso a ele." No canto da folha, grampeado, um envelope pequeno, com o símbolo de um cartório. Rafael estendeu o papel para o policial. "Isso aqui é um testamento da minha mãe e tem um nome, Rafael Ferraz." O policial olhou aquilo e parou. Baltazar se mexeu tentando entender. Ela me colocou como pai?" Rafael assentiu devagar. "Ela disse que o sangue não te fez pai, mas o nome, um dia, podia te fazer merecer." Baltazar chorou de novo, mas dessa vez, sem vergonha, na frente da lei, na frente do filho, na frente do mundo. Só que o pior ainda estava por vir.
Dentro daquele envelope havia também uma segunda folha, não escrita por Gláucia, mas por alguém inesperado, alguém que poderia virar toda a história de cabeça para baixo, e o nome assinado ali era de um homem que já estava morto, e morto não se defende, tem silêncio que pesa mais que grito. E naquela viatura, com o giroflex pintando as paredes da rua de vermelho, Baltazar foi levado não só pela polícia, mas pelos fantasmas que ele mesmo ajudou a criar. Rafael ficou parado na calçada. A folha do testamento ainda tremia na mão dele. Mas o que realmente sacudiu seu peito foi a segunda página. Uma assinatura, clara, firme, reconhecível. Heitor Silveira. Aquele nome era como trovão num dia sem nuvem. Heitor tinha sido sócio de Baltazar nos anos 90. Engenheiro-chefe da Ferraz em Silveira Construtora. Morreu há 18 anos, num acidente de carro, poucos dias depois de mandar uma denúncia anônima ao Ministério Público. Na época, disseram que o freio falhou, mas Gláucia, ela sabia, ela sempre soube. E ela contou tudo para o filho, um pouco antes de partir. Na carta presa ao testamento, escrita à mão, estava registrado: Rafael, se estiver lendo isso, é porque não voltei do hospital. Eu tentei te proteger do que a verdade podia fazer com seu coração. Mas agora, ela é sua herança. Heitor era seu verdadeiro pai. Baltazar só assinou os papéis para tirar meu filho do nome de um homem que ele ajudou a matar. O papel escorregou da mão de Rafael. O mundo deu um giro lento, doído. O estômago embrulhou. A pulseira azul pesava como algema. Não pode ser, ele murmurou. Mas era. O homem que ele achava que o abandonou. Era só um usurpador, um assassino disfarçado de pai. E o homem que ele deveria ter odiado por nunca ter aparecido. Morreu tentando fazer a coisa certa. Gláucia tinha escondido tudo para proteger o coração do filho. Mas o tempo cobra. E agora, o menino dos escombros não sabia mais quem era. Aquele portão de ferro se tornou prisão. E o beco, cemitério de memórias. Horas depois, Rafael foi até o antigo escritório da construtora. Prédio vazio, abandonado, com pichações nas paredes e janelas quebradas. Ali, encontrou documentos antigos, fotos de obra e uma gaveta secreta trancada, com a mesma marca do cartório do envelope. Ele não pensou duas vezes. Quebrou-o com uma chave de fenda. Dentro, um CD. No rótulo, escrito com caneta: se algo me acontecer, entregue à polícia. HS. O coração de Rafael disparou, porque ali podia estar a confissão de tudo, e talvez a chave para a justiça que ninguém teve coragem de abrir. Mas quem disse que verdade vem fácil? Na mesma noite, alguém o seguiu até em casa, e quando ele ligou o computador para ver o conteúdo do CD, a luz apagou, a energia da rua inteira caiu, e da janela ele viu um carro parado, faróis desligados, vidros fumê. Tinha gente que não queria que ele visse o que estava naquele disco, e dessa vez ele estava sozinho. Tem noite que não é escura só por falta de luz. É escura porque o medo entra pelos cantos, se instala no coração da gente e cala até os ossos. Rafael ficou ali, parado no escuro do quarto. A única luz que entrava era da rua, filtrada pela persiana torta. O CD estava no colo, o computador morto e lá fora o carro, ainda parado. O relógio fazia um barulho irritante. Tac, 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 como se fosse contagem regressiva para alguma coisa explodir. Ele se levantou devagar, sem fazer barulho. Pegou o celular, sem sinal, foi até a cozinha. Tentou acender a luz, nada. E então, um barulho. Toque, toque, toque. Não era na porta, era na janela. Uma sombra. Rafael, sussurrou uma voz do lado de fora. Quem tá aí? Ele gritou. Abre, é sobre o seu pai. Ele hesitou. O corpo queria correr, mas o coração queria saber. Abriu a cortina devagar. Do outro lado da janela, um homem encapuzado, rosto coberto, mas olhos expostos. Olhos cansados, olhos de quem já viu demais. Tenho algo que você precisa ouvir,
É sobre o que está naquele CD. Eu trabalhei com o Heitor. Você quem é? Não importa. O que importa é o que Baltazar fez. O disco que você tem é só metade. A outra parte está comigo. Rafael abriu a janela só o suficiente para pegar o envelope que o homem entregava. Heitor sabia que ia morrer. Ele me deu cópias de tudo, mas eu nunca tive coragem. Até agora. Por que agora? Porque você é o filho dele. E porque agora a justiça pode ter rosto. Antes que Rafael dissesse mais alguma coisa, o homem sumiu na escuridão, como se tivesse sido engolido pela noite. Rafael fechou a janela, trancou todas as portas, ligou o notebook com uma bateria reserva que achou entre as tralhas da mãe, inseriu o CD e o vídeo começou, tela preta. Depois, a imagem tremida de uma câmera escondida. Heitor Silveira, sentado num escritório pequeno, rodeado de plantas de obras. Então, a frase, se você está assistindo isso, é porque eu não consegui escapar. O que eu vou contar pode me matar, mas vai salvar muita gente. Rafael prendeu a respiração. Heitor falava de desvios milionários, de concreto trocado por areia, de prédios vendidos com documentos falsos e de um contrato específico, o do edifício Antúrios, o mesmo que desabou, com Baltazar dentro. Eu assinei aquilo, mas fui forçado. Me ameaçaram. Um dia depois de gravar este vídeo, eu vou entregar tudo ao promotor. Se eu não aparecer, saibam, foi Baltazar Ferraz. A gravação parou. O silêncio explodiu no quarto. Rafael encostou na cadeira, o rosto branco, a alma tremendo. Naquela noite, ele não dormiu. Naquela noite, o filho virou guerreiro. E no dia seguinte, às 8 da manhã em ponto, ele foi até o Ministério Público. Entregou tudo e disse, meu nome é Rafael Silveira, filho do homem que tentaram calar. Mas agora, quem vai falar sou eu. Do outro lado da cidade, Baltazar ouvia a notícia da prisão preventiva, mas mais que algemas, era o nome Silveira ecoando na TV, que fazia doer mais, porque a verdade, finalmente, tinha nascido. E tinha o rosto do menino da pulseira azul. Tem batalha que não se vence com espada, se vence com coragem de abrir o passado na frente de todo mundo, mesmo que doa. E Rafael foi à guerra. Na audiência preliminar, o salão da justiça estava lotado. Câmeras, jornalistas, políticos, Baltazar engravatado, sentado entre dois advogados caros. Mas pela primeira vez, com o rosto de homem velho, e não de empresário imbatível. Rafael entrou com a pasta na mão. Dentro dela, o CD, a carta da mãe, o testamento e o sobrenome que ele jurou um dia nunca carregar, mas agora fazia questão de honrar. Silêncio na sala quando ele passou, como se o chão soubesse o peso que aquele menino trazia nos pés. O juiz pediu ordem. O senhor Rafael Silveira tem a palavra. Ele se levantou, olhou para o tribunal, depois para o homem que ainda carregava o nome de pai. Senhor juiz, eu não vim aqui buscar vingança. Vim buscar verdade. Durante anos eu achei que tinha sido abandonado, mas a verdade é pior. Eu fui apagado. Meu pai, o verdadeiro, morreu tentando salvar inocentes. E esse homem aqui, apontou para Baltazar, pegou o lugar dele e quase me fez amar o culpado pela morte do homem que me deu a vida. A sala prendeu o ar. Rafael continuou. Esse CD mostra a confissão do engenheiro Heitor Silveira, meu pai de sangue. Mostra que ele tentou denunciar os crimes da construtora e foi morto por isso. Provas? Perguntou o advogado de Baltazar. O CD, a carta, o testamento e agora o laudo da perícia, confirmando que a explosão do prédio foi provocada por material fora do padrão. Tudo encomendado por ordem direta de Baltazar Ferraz. Baltazar abaixou a cabeça. O mundo que ele construiu desabava mais uma vez. O juiz suspendeu a sessão, mas não havia mais dúvida. A mídia explodiu. Rafael se tornou o símbolo de um novo tempo. O menino da pulseira azul virou o nome da justiça. Dias depois, ele voltou ao hospital abandonado onde a mãe passou os últimos dias.
Deixou lá uma flor e um bilhete. Você me ensinou a ser forte. Agora vou ensinar o mundo a ouvir os fracos. Mas o que doía mesmo era não ter tido um abraço. Nem do pai que morreu cedo, nem do outro que viveu demais para amar de verdade. Na prisão, Baltazar recebeu uma carta, escrita à mão, sem rancor, mas sem perdão. Você não salvou minha vida nos escombros. Eu que tirei você dos seus. E agora, cada um tem que aprender a viver com o que restou. Ele leu a carta em silêncio, dobrou, guardou dentro do peito do uniforme laranja e chorou. Não por estar preso, mas por saber que o único filho que ele teve perto nunca mais o chamaria de pai. Tem coisa que a gente perde antes de ganhar. E Rafael perdeu um pai para ganhar um propósito. Perdeu a ilusão para construir verdade. Perdeu a infância, mas reconstruiu o próprio nome. 2 meses depois do julgamento, a cidade ainda comentava o caso. Programas de TV, jornais, rádios, redes sociais, todos repetiam a mesma frase. Rafael Silveira, o filho do engenheiro assassinado, desmascara o bilionário Baltazar Ferraz em tribunal histórico. Mas Rafael não queria fama. Queria justiça com alicerce e memória com fundação. Usou parte da indenização que recebeu, mesmo a contragosto, para criar algo que ninguém esperava. Instituto Heitor Silveira. Um centro comunitário construído bem no terreno onde o edifício Antúrios tinha desabado. Ali, onde antes havia dor, ia nascer esperança. A placa na entrada dizia: aqui o chão já quebrou. Agora vai sustentar sonho de gente simples. Cursos gratuitos de construção civil, elétrica, jardinagem, reforço escolar para crianças e, acima de tudo, um museu da memória, contando a história de operários esquecidos, de famílias que perderam tudo e de um menino que nunca largou a pulseira do berço. No dia da inauguração, centenas de pessoas foram, mas Rafael ficou no fundo, quieto. Só apareceu quando chamaram pelo microfone. Rafael Silveira, o Instituto carrega seu nome e sua coragem. Fale com a gente. Ele subiu no palquinho improvisado. O microfone tremeu na mão, mas a voz saiu firme. Minha mãe sempre dizia: a gente pode nascer pequeno, mas não precisa morrer invisível. E meu pai deixou uma semente que só agora eu entendi. O mundo tenta nos enterrar, mas não sabe que somos raiz. Hoje aqui não é sobre vingança, é sobre reconstrução. Não vim apagar o nome Baltazar Ferraz, vim fazer o nome Heitor Silveira florescer. As palmas foram sinceras, mas o que mais tocou foi o gesto seguinte. Rafael tirou a pulseira azul do braço, beijou e colocou dentro de um bloco de vidro transparente no meio do salão principal do Instituto. Uma placa abaixo dizia: a pulseira que me deu nome, agora guarda o nome de quem me deu vida. Na cadeia, Baltazar viu a cena pela TV, sozinho no canto da cela. Engasgou com o choro seco. Ali, entendeu que perdeu tudo, mas também que aquilo nunca foi dele de verdade, porque paternidade não é sobre DNA, é sobre presença. E a presença de Baltazar sempre foi o vazio. Já Heitor, mesmo morto, construiu mais. Dias depois, Rafael recebeu um envelope vindo da penitenciária, sem remetente. Dentro, só uma folha, um pedido de perdão mal escrito e um pedaço da primeira pulseira, a original, a que Baltazar mandou fazer 22 anos atrás. Com caneta tremida, ele tinha escrito no verso: a pulseira era sua, a covardia minha. Agora que o nome seja seu. Rafael leu, dobrou, guardou, mas não respondeu. Porque às vezes o silêncio é a única herança que a gente consegue deixar para quem chegou tarde demais. Tem dor que a gente não esquece, mas aprende a plantar por cima para que floresçam outras histórias. Rafael passou a andar cedo, ainda de madrugada, pelos corredores do Instituto. Gostava do cheiro de cimento novo misturado com o café das voluntárias. Gostava do som das crianças rindo, das picaretas batendo,
das vozes se misturando em sonho, mas naquele dia ele carregava algo no bolso, algo que precisava enterrar. Foi até o canteiro central do jardim recém-aberto, abaixou e começou a cavar com as próprias mãos. "O que você está fazendo aí, moço?" perguntou uma voz fina atrás dele. Era um garotinho, o nome no crachá, Joca, 6 anos, olhos de jabuticaba. Rafael sorriu. "Tô plantando uma memória." "É fruta?" "Não, é mais raro, da raiz invisível, mas se crescer bem, vira justiça." O menino riu sem entender, mas ficou. E ali, na terra escura, Rafael colocou o pedaço da pulseira antiga, aquela que Baltazar enviou da cadeia, não como lembrança, mas como confissão. Enterrou, fechou, e por cima fincou uma plaquinha com um verso: "Do que me feriu fiz raiz, do que me negaram fiz caminho." Joca olhou a placa e perguntou: "Esse Rafael aí é você?" "Era. Agora é todo mundo que foi esquecido. E o homem da pulseira, ele era seu pai? Era um pedaço da minha história. Mas pai mesmo foi quem me deixou algo para ensinar." Naquele instante, um grupo de voluntários chamou Rafael. Uma jovem mãe precisava de vaga para o filho. O marido tinha sido preso numa obra clandestina, vítima de acidente. A mesma história, repetida com outros nomes, outros rostos, mas a mesma ferida. Rafael foi, ouviu, atendeu, e naquela tarde, durante a aula inaugural do curso de construção civil, algo inesperado aconteceu. O professor, antigo pedreiro aposentado, pediu aos alunos que escrevessem uma palavra num tijolo, uma só, aquela que mais faltou na vida deles. Um escreveu paz, outro almoço, uma moça, respeito. Quando chegou a vez de Rafael, ele pegou o tijolo, pensou e escreveu presença. Depois colocou o tijolo na fundação simbólica da nova ala infantil do Instituto, onde crianças órfãs, abandonadas ou em situação de rua teriam reforço escolar, psicólogo, comida e abraço. Mas naquela noite, sozinho, ele voltou ao canteiro, sentou-se na beirada da terra onde enterrou a pulseira e chorou, não de dor, mas de libertação. Porque enterrar aquilo não era apagar, era firmar o chão para caminhar diferente. Na cadeia, Baltazar viu no jornal a placa do instituto, viu crianças correndo, viu a pulseira dentro do vidro, viu o nome Silveira sendo aplaudido. E pela primeira vez em décadas, sorriu sem soberba. Ele construiu mais que eu, e não usou concreto, usou ausência. Na cela ao lado, um detento perguntou: "Quem era aquele garoto na TV?" E Baltazar respondeu: "Era meu filho, mas agora é do mundo. Tem gesto que dura mais que presença. Tem toque que a gente sente, mesmo sem ter vivido." E foi numa tarde chuvosa, daquelas que o céu parece querer lavar o mundo, que Rafael viveu um desses momentos. A chuva caía mansa, escorrendo pelos vidros do instituto. As crianças estavam recolhidas, brincando de massinha e desenho. E ele revisava uns papéis na sala que chamava de refúgio. Ali, nas estantes, estavam as poucas fotos do passado resgatado. Gláucia com um olhar doce e um sorriso cansado. Rafael ainda pequeno com a pulseira azul brilhando no pulso. E ao lado, a última imagem descoberta. Uma foto escondida atrás do fundo falso da gaveta secreta, tirada semanas antes da morte de Heitor. Era ele, o engenheiro, de jaleco, capacete, um café na mão e um detalhe no pulso, a mesma pulseira, a original. Não a de Rafael, a dele. Sim, Heitor usava uma pulseira igual, em azul, com um nome escrito Rafinha. Rafael encostou na cadeira, o coração tropeçando. Aquilo não era só coincidência. Era símbolo, era pacto. Heitor usava a pulseira do filho, como quem levava no pulso o motivo de continuar. E então, algo ainda mais inesperado. Ao virar a foto, colado atrás dela, um bilhete minúsculo, quase apagado pela cola e pelo tempo. "Se eu cair, é por tentar manter você de pé. Quando crescer, vai entender o que um pai faz em silêncio." Rafael desabou, porque ali,
Naquela frase mal escrita estava o gesto mais profundo que um pai pode fazer: se sacrificar em silêncio, morrer esquecido, para que o filho viva inteiro. Na chuva lá fora, um trovão explodiu, as crianças gritaram, mas ele não ouviu. Estava dentro do próprio peito, escavando emoção. Pegou a foto, o bilhete e desceu correndo até o jardim. Voltou ao canteiro onde enterrou a pulseira antiga. E pela primeira vez, ajoelhou não para plantar, mas para agradecer. Pai, eu não vi sua mão quando pequeno, mas agora eu sinto ela em cada coisa que eu toco. O vento soprou forte, folhas voaram, e por um segundo, Rafael jurou sentir um calor leve no ombro, como se alguém dissesse: eu tô aqui, filho, e sempre estive. Naquele dia ele decidiu. A ala infantil ganharia o nome oficial de Sala Heitor, onde o futuro aprende com o passado. E no mural principal, escreveram em letras grandes: pai não é quem assina, pai é quem segura, mesmo quando a gente não vê. Na penitenciária, Baltazar soube da homenagem. Não pediu apelação. Não contratou novo advogado. Ele entendeu, enfim, que perder não era só estar preso, era ver o legado passar pelas mãos e não ter direito a tocá-lo. Rafael agora era mais do que o menino da pulseira. Era o construtor de memórias, o arquiteto do invisível. E a maior fundação que já fez foi a do próprio coração. Tem coisa que a vida leva, mas tem outras que só a gente pode entregar, mesmo que seja tarde. O tempo passou, o instituto crescia, as salas estavam cheias, os muros coloridos, e o nome Heitor Silveira já era conhecido em toda a cidade. Mas do outro lado do mundo, dentro de uma cela sem janela, o nome que ninguém mais citava era o de Baltazar. Envelhecido, doente, com a coluna torta e os olhos sem brilho, ele passava os dias lendo as mesmas cartas que nunca foram respondidas. Cartas que ele escrevia para ninguém, ou talvez para si mesmo. Até que um dia, o carcereiro apareceu na grade. Tem visita. De novo essa piada? Respondeu, com ironia seca. Não é piada, é ele. Baltazar gelou. Ele... quem? Seu filho. O que restou dele, pelo menos. Rafael entrou com passos firmes. Na mão, uma pasta. No rosto, nenhuma raiva. Mas também nenhum sorriso. O velho tentou se levantar. Tossiu, sentou de novo. Por que você veio? Porque um dia eu quis esse encontro. Hoje eu só preciso que ele aconteça. Quer me humilhar? Não, respondeu Rafael, sentando à frente dele. Quero encerrar. Baltazar engoliu seco. Eu vi tudo. O instituto, as crianças, o nome do seu pai. Do meu pai, sim. Você me odeia? Já odiei. Hoje eu só entendo. O velho abaixou a cabeça. Rafael, eu errei. Mais do que todo mundo imagina. Não, a gente imagina sim. E agora todo mundo sabe. Rafael abriu a pasta, puxou um documento, assinatura reconhecida, carimbo do cartório. Isso aqui é a transferência oficial do que sobrou da Ferraz em Silveira, a parte que ainda era sua. Vai para o instituto, para o nome do homem que você ajudou a calar. É tudo que restava de você, e agora não é mais. Baltazar não falou nada, apenas olhou o papel e deixou cair uma lágrima grossa, solitária. Rafael, tem uma coisa que eu nunca te disse. Não precisa. Precisa sim. Baltazar tirou do bolso um papel dobrado. Entregou. Era uma foto antiga, tirada às escondidas. Gláucia, ainda jovem. Rafael no colo, recém-nascido, e Baltazar atrás da porta. O rosto só meio visível, mas os olhos cheios d'água. Eu fui lá, no hospital, no dia que ele nasceu. Não tive coragem de entrar, mas eu fui. Rafael ficou em silêncio. Olhou a imagem. Viu algo que nunca tinha visto. Não o rosto do homem, mas a alma de um arrependido. Ele se levantou. Tô indo. Vai voltar? Não. Então essa é a última vez? Talvez. Antes de sair, Rafael olhou para ele. Você queria ser lembrado como o pai, mas vai ser lembrado como o que caiu. E tudo bem, porque até ruína pode ensinar. E saiu, sem ódio, sem abraço, mas também sem dívida. Do lado de fora,
A luz do sol estourava o céu, e Rafael respirou fundo, como quem fecha uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Mas lá dentro, Baltazar sorriu, porque às vezes o maior castigo é ser perdoado por quem você não merece, e o maior presente é poder olhar para alguém e ver tudo o que você falhou em ser. Tem nome que é grito, tem nome que é ferida, e tem nome que vira raiz. Semanas depois daquela última visita, Rafael decidiu fazer algo que ninguém esperava. Uma escolha que, para muitos, soava como fraqueza, mas para ele era justiça. Foi até o cartório mais antigo da cidade, documento em mãos, coração firme. Quero incluir um nome. Retificar o registro civil? Perguntou o atendente. Não, quero ampliar. Não vou apagar meu pai, mas vou reconhecer o homem que me gerou. Baltazar Ferraz vai estar no meu nome. O funcionário hesitou. Senhor, tem certeza disso? Não é sobre certeza, é sobre verdade. E ali na frente da caneta, do carimbo e da burocracia que nunca entende alma, nasceu um novo nome, Rafael Silveira Ferraz. Não por honra, mas por fechamento. No mesmo dia, Rafael foi ao cemitério. Um túmulo simples, sem flores, sem foto, sem visita, era o de Heitor. Levou um novo bloco de pedra, mandou gravar ali. Heitor Silveira Engenheiro, pai, fundamento do que é justo. E abaixo, um verso. Ele caiu, para que outros pudessem ficar de pé. Chorou, não de dor, mas de reverência. Depois, foi até a penitenciária, não para visitar Baltazar. Ele já não estava mais lá. Dias antes tinha falecido. Problemas respiratórios. Morreu dormindo, sem algemas, sem discurso. A cela foi esvaziada. Dentro dela deixaram um envelope com nome e destinatário. Rafael abriu dias depois. Só havia uma folha. Filho, não quero perdão. Só quero que quando lembrarem de mim, pensem. Ali morreu um homem que entendeu tarde demais. Mas entendeu. Não jogue fora minha memória. Faça dela cimento. E se um dia tiver um filho, me dê a chance de ser história. Baltazar. Rafael dobrou o papel. Guardou numa caixa junto da carta de Gláucia, do bilhete de Heitor, da pulseira azul e da foto da porta. Era o museu particular da sua alma. No instituto, decidiu fazer uma nova ala. Biblioteca Baltazar Ferraz. Sim, ele sabia que haveria críticas, mas escreveu na entrada. Nem todo vilão nasce para ser odiado. Alguns nascem para ensinar. Ali, colocou livros sobre ética, justiça, arrependimento e reconstrução. Fez questão que os jovens conhecessem a história inteira, sem florear, sem encobrir. Porque verdade, quando enterrada, apodrece, mas quando revelada, liberta. E Rafael já era livre. O menino pobre da pulseira azul. Agora era o homem que carregava 3 nomes. Cada um com sua dor, cada um com seu peso. Mas juntos viravam ponte. Ponte entre o que passou e o que virá. Tem coisas que o mundo quer esquecer, mas quando a gente grava na pedra, na carne ou na alma, até o tempo respeita. No aniversário de 1 ano do Instituto, Rafael fez o que ninguém esperava. Anunciou a construção de uma escola pública no terreno onde antes havia um lixão. Lugar esquecido, onde o próprio Baltazar jogava os rejeitos das obras clandestinas. Aqui vai nascer a Escola do Esquecido, disse ele diante da multidão. Vai se chamar assim para lembrar que nenhuma criança merece ser tratada como o resto. O projeto era audacioso. Salas com biblioteca, espaços abertos, refeitório com comida de verdade, laboratório com acesso à internet e uma parede de concreto exposta no pátio central, sem pintura, com buracos, rachaduras e marcas de obra. Essa parede não vai ser reformada, explicou Rafael, porque ela é o lembrete, é o pedaço da nossa história que doeu, mas que sustenta o resto. A escola virou símbolo. Ganhou doações, apoio internacional, reportagem no mundo inteiro. Mas Rafael nunca perdeu o foco. Continuava com o mesmo caderno, a mesma pasta e a mesma rotina. Chegava cedo, limpava a poeira, escutava os alunos. Até o dia em que recebeu um bilhete.
escrito por uma aluna de 10 anos, moradora de rua, chamada Malu. Moço Rafael, quando eu crescer, quero ser igual você, construir coisa bonita em cima de coisa feia. E queria saber, seu pai te abraçou alguma vez? Porque eu também nunca tive. Rafael leu, e a folha tremeu na mão. Respirou fundo e escreveu atrás: Malu, tem abraço que a gente não ganha, mas que pode aprender a dar. Eu também tô aprendendo. Se quiser, posso te ensinar. No dia seguinte, foi ele quem entregou o uniforme novo da menina. E antes que ela dissesse qualquer coisa, ele abriu os braços. Ela pulou no colo. A camisa dele molhou de lágrima. Foi o primeiro abraço que ele deu, como pai, porque paternidade não é sangue, é entrega. Na inauguração da escola, uma multidão se aglomerou. No discurso final, Rafael disse: tem quem construa prédio para esconder o que fez, e tem quem construa escola para mostrar que aprendeu. Hoje, o último tijolo dessa obra vai ser colocado por alguém que sabe o que é ser esquecido. Alguém que hoje carrega o meu nome, chamou Malu. Ela subiu tímida, com a pulseira azul no braço, réplica que Rafael mandou fazer para as crianças do instituto. Com a ajuda dele, colocou o tijolo no alto da parede. E ali, Rafael escreveu com tinta grossa: esse tijolo foi esquecido, mas agora sustenta. Malu Silveira. A escola explodiu em aplausos. Baltazar, Heitor, Gláucia. Ninguém estava ali, mas todos estavam. Na alma de Rafael, não havia mais escombros, só construção. Tem história que termina, mas tem outras que se assentam feito cimento e continuam sustentando os dias. Anos se passaram. O instituto virou referência. A escola do esquecido, um modelo. E Rafael, que um dia foi só o menino da pulseira, agora era chamado de o homem que reconstruiu o pai. Mas naquele fim de tarde, ele não estava em auditório, nem reunião. Estava na varanda de uma casinha simples, de madeira, na serra, sentado numa cadeira de balanço, com o rosto calmo, barba por fazer e o olhar longe. Na mão, uma pulseira. A original, a de plástico azul gasta pelo tempo, com o nome Rafinha, ainda visível. Ao lado, Malu, já adolescente, óculos no rosto, cheia de perguntas como sempre. Tio Rafa, por que você guarda isso até hoje? Porque é meu começo. Mas não doeu. Justamente por isso. Foi de lá que eu vim. Foi de lá que eu subi. Ela encostou no braço dele. Sabe o que eu acho? O quê? Que um dia vão querer fazer um filme da sua vida. Ele riu. Se fizerem, que mostrem o lado feio também. A parte escura. As vergonhas. Porque é nas rachaduras que entra a luz. Ela ficou quieta. O vento soprou leve. O cheiro de mato invadiu a varanda. E então, ela perguntou o que guardava há anos. Você perdoou seu pai? Rafael demorou para responder. Olhou para o céu, para as árvores, para a pulseira e disse: não perdoei com palavras, perdoei com o que construí. Eu sou o perdão dele e isso ninguém apaga. Malu sorriu. Posso ficar com a pulseira um tempo? Rafael pensou. Depois, tirou do bolso uma nova. A original fica comigo. Mas essa aqui é para você começar a sua história. Ela pegou, colocou no braço, leu o nome escrito, Malu SF. Silêncio. E então, Rafael fechou os olhos, como quem termina um livro, uma oração, uma casa, e falou para ela, como um velho sábio: tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Ele olhou para a câmera imaginária, aquela que a vida finge ter, e sussurrou: se você também tem uma pulseira dessas, não esconde não, mostra para o mundo o que fizeram contigo. Depois, ensina ele a fazer melhor. Agora me diz, e você? Qual é a pulseira que ainda carrega no braço da alma? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve, senão vai perder o próximo causo que o vovô rico ainda tem guardado na varanda. Até a próxima.